meninas. Agora vamos para Mirlene Severo. Mirlene Severo, professora do Centro Universitário de Belas Artes, também estudiosa do tema. Vamos lá. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, senador. Quero inicialmente fazer alguns agradecimentos. Estou aqui também em nome da Federação Democrática Internacional de Mulheres, que publicou recentemente um livro sobre as condições e acesso da mulher ao mercado de trabalho. Então, a gente trouxe aqui um exemplar que a nossa presidente, Márcia Campos, pediu para lhe enviar, que são temas bastante próximos, como a gente acabou de ouvir aqui os representantes da mesa, dizendo o quanto a mulher jovem faz parte desse universo dos operadores e operadoras de telemarketing, né? E quero também dizer que a Federação Democrática Internacional de Mulheres é o livro que a gente está... Se me permitir, eu quero destacar aqui o livro e dizer que é uma luta que vocês estão travando corretamente. Por incrível que pareça, há um projeto que veio da Câmara, eu fui relator, de pronto dei o parecer favorável. E o que diz o projeto? Inclusive baseado no que manda a Constituição, que a mulher, na mesma atividade, na mesma função, tem que ter o mesmo salário que o homem. E, infelizmente, o projeto estava pronto para ser votado no plenário e ia para a sanção, mandaram o projeto para a Comissão de Reforma Agrária, se eu não me engano. O que tem que ver a Comissão de Reforma Agrária com garantir? Por isso, meus cumprimentos à luta. Eu sei que vocês estão defendendo também esse projeto. E nós temos que fazer aí um bom debate. E levamos até para essa cruzada que nós estamos fazendo, Bira, um ponto específico, pelo menos isso, que seja assegurado à mulher, na mesma função, o mesmo salário que o homem. Muito bem. Pelo menos isso. Por favor, continue. Então, agradeço, senador. Trago aqui, né, uma mensagem da nossa... Eu trouxe alguns exemplares, né, está aqui para vocês, mas também trago uma mensagem da presidente da federação, a Márcia Campos, que nesse ano a entidade completa 70 anos, e ela, Márcia, brasileira, primeira brasileira, né, a presidir a Federação Democrática Internacional de Mulheres. Então, é um grande orgulho, né, para todas nós, e num momento desse que a gente está vivendo aqui no Brasil, ter mais essa entidade para poder estar lutando pelos direitos, né, das trabalhadoras, né? E comungando aqui com o que a gente está discutindo nessa mesa, né? E o quanto é importante, né, a gente estar discutindo essa mesa, eu quero fazer dar os parabéns para uma pessoa, e representando todos os sindicatos aqui, que representa muito a categoria, que é mulher e jovem, que é a Vivian, né? Então, isso é muito simbólico, né? É muito simbólico, é muito... Então, a gente, inclusive, estava com alguns problemas para vir, e eu falei, não tem como falar não para a Vivian. Ela é o puro símbolo, né, dessa luta, do que está acontecendo hoje com os trabalhadores de telemarketing no Brasil, e por isso a gente tem que dar a contribuição que a gente pode dar, né? E saudar em especial, né, além de todos os integrantes que compõem aqui a mesa junto comigo, essa figura histórica que é o Bira, né? O Bira, eu lembro quando... Agora, começando a parte histórica, Bira. Eu lembro quando eu era do movimento estudantil e que o Bira já era defensor dos direitos dos trabalhadores, e a gente ouvia o Bira nas diversas manifestações. Não precisa dizer a idade dele, que eu digo a minha, mas ele nunca disse a dele. Lá, continua aí. Então é com muito orgulho sentar junto na mesma mesa aqui, que está essa grande figura de defesa dos direitos, né, dos trabalhadores, e saber, inclusive, que está aí, mais uma vez, né, tentando salvar os nossos direitos contra a pele, né, da terceirização. Bira, é um grande prazer estar aqui junto com você nessa mesa. Pessoal, o tempo é curto, mas eu acho que todo mundo tem o que contribuir, mesmo sendo falas que elas se aproximam, ou até mesmo, às vezes, como, né, o doutor falou, se repetem. Eu acho que é importante até para a gente ir formando, né, um conceito onde a gente quer chegar e de que forma a gente tem que lutar. Né, como a doutora falou, a doutora Renata, é evidente que nada se projeta na sociedade por acaso. Até parece por acaso todos esses discursos que a gente tem ouvido, né? Não, tudo isso tem uma orquestração, tem conceitos em cima. Então, se a gente também não sabe o momento histórico que a gente está vivendo, dificilmente a gente consegue mudar aquilo que está sendo realizado. Então, eu pensei na apresentação, e vai ser bastante interessante, porque
assim, vai poder contribuir e colaborar e também completar tudo que já foi dito aqui na mesa de forma bastante brilhante, né? Mas eu pensei da gente começar falando sobre a situação econômica, né, no mundo, e aqui no Brasil em especial, com a crise que começou em 2008, né, a crise econômica financeira nos Estados Unidos. Depois a gente passa para o que é conceito de trabalho precário, né, e onde que isso mais se revela, de que forma, né? E aí a gente passa para alguns indicadores da questão do operador de telemarketing. E essa primeira e segunda parte está contida no nosso livro, tá? Então, aí, viu, Vivian, já fica a pedida para a gente fazer um livro específico lá em parceria com o nosso instituto lá na FEDIM para a gente tratar da questão específica do telemarketing, tá? Então, vamos lá, tem alguns dados, né? Então, só para a gente lembrar, desde 2008 que o sistema financeiro internacional ele vem vivendo um abalo bastante grave. Começou nos Estados Unidos, vocês devem estar lembrados, né, com a questão da bolha, né, do mercado, principalmente imobiliário, e isso se estendeu para muitos países. Os Estados Unidos, inclusive, tentou empurrar essa crise, vem tentando, né, e vem conseguindo, de uma certa forma, empurrar a crise deles para outros países, né? E quando a gente não tem uma certa proteção, quando a gente não tem a presença efetiva do Estado, principalmente defendendo os direitos dos trabalhadores, é evidente que a gente vai acabar adquirindo essa crise, né, como se fosse nossa, né? Então, e por que eu estou falando isso? Porque a gente não tem como a gente pensar em trabalho precário, terceirização e todos os discursos que vêm sendo feitos hoje em dia, se a gente não pensar na nossa situação econômica. Ela está completamente vinculada, tá certo? Então, começa a ter essa crise, e aí aprofunda, aumenta, né, de uma forma muito intensa, a questão da informalidade e da terceirização. Ah, mas então quer dizer que antes não tinha? Tinha. Claro que tinha, né? Assim como já foi dito aqui na mesa, a gente vai também demonstrar, na década de 90 foi o período que a gente teve maior, principalmente por conta da privatização. Teve a privatização da Telebrás, pronto, começou a ter a terceirização e as operadoras, né, de call center e de teleatendimento. E aí a gente começa a ter, bastante intensamente, né, essa figura do operador de telemarketing. Só que a gente tem um agravamento dessa crise, né, principalmente vinda através da terceirização, a partir de agora, de 2008. Né? Por quê? Porque todo mundo começa a querer se salvar, né? E os trabalhadores que se virem por conta própria. Então, a gente tem aqui, esse resultado é da OIT, tá? A Organização Internacional do Trabalho, do ano passado. O que ele vem demonstrando? Que a taxa de desemprego no mundo ela tem ampliado. E, de uma certa forma, ela amplia entre os homens, né, e reduz entre as mulheres. E isso, às vezes, parece bastante interessante, a doutora Renata falou sobre isso, a Vivian também, porque, e a professora Selma também, porque parece assim, então a mulher está começando a se alocar no mercado de trabalho, a gente está começando a ganhar realmente o nosso espaço. E não é verdade. A gente ganha esse espaço a partir do momento, essa também é uma demonstração gráfica daqueles dados, né, também da OIT do ano passado, mas o que demonstra? Demonstra que a gente vem assumindo muito mais o trabalho terceirizado e precário. E que, muitas vezes, não é informal, ele é formal. E, por isso, parece que a gente está, né, enquanto mulher, ocupando mais espaço no mercado de trabalho. E não é. A gente está ocupando, na verdade, o que sobrou do trabalho. Olha esses dados, né? Eu gosto muito desses dados. Por que eu estou ressaltando isso? Para a gente saber como que os operadores de telemarketing, eles começam a ter como espaço de trabalho, de disputa para ter um emprego, esse local, porque parece assim, da forma como a doutora Renata colocou, os diversos, né, a Vivian também colocou, é insalubre. Né? Poxa vida, é rotineiro, é robotizado, é um lugar muito ruim. Então, como que a gente pode, mesmo assim, querer trabalhar nesse espaço, né? Então, por quê? A necessidade vem justamente nesse momento. A gente não tem outros postos de trabalho. Olha lá, no mundo a gente perdeu 13 milhões de empregos. 13 milhões de postos de trabalho que foram cancelados, que sumiram.
né? E mais do que isso, as mulheres, olha no segundo item, né? As mulheres elas têm ocupado 85% do emprego feminino está no setor de serviços, que é justamente esse setor, que é o setor mais precarizado, que é o setor, né? O meu tempo já deu, deixa eu só demonstrar para vocês algumas coisas relacionadas aqui no Brasil. Então, a primeira coisa no Brasil, a gente tem uma política desde a década de 90, que é um discurso ideológico, um discurso de opção, como já foi dito aqui, a doutora Renata também disse, pela gestão diferente, né? Então, a gente tem, desde a década de 90, que uma introdução de métodos flexíveis, da empresa limpa, da empresa enxuta. E o que isso significa, né? Nada mais do que tirar direito do trabalhador. Então, você não tem mais a produção realizada toda ela dentro do espaço de trabalho. Você começa a dividir cada vez mais, ter menos funcionários e menos obrigações com esses funcionários, e você subcontrata. Então, a gente tem um aumento muito grande da produtividade nesse último período no Brasil, só que a gente tem um contingente de trabalhadores infinitamente menor. A gente perdeu vagas de trabalhos formais de forma incrível, né? E, gente, não tem como, é aquele último item. A terceirização, ela é precarização. É associado. Tem diversos autores, aqui eu estou citando o Ricardo Antunes, professor lá da Unicamp, mas tem diversos autores que trabalham com isso, a própria Com, né? Tem diversos autores. Falar de precarização é falar de terceirização, que é o tema aqui da nossa audiência pública. Não tem como esse novo modelo de empresa que vem sendo, né, não, é um novo modelo de gestão, aqui o doutor, né, falou assim, não, a gente está lá muitas vezes no meio daquelas tecnologias todas, né, até, né, parece até, né, um ambiente bastante, né, propício para o jovem, né, esse primeiro emprego todo cheio de tecnologia, só que isso não adianta se a condição de trabalho dele é só para explorar. E a terceirização é isso, gente. Então, não tem como a gente pensar em falar de precarização se a gente não falar de terceirização, tá? Aqui no Brasil, a gente viveu uma epidemia de terceirizados desde 95, principalmente por conta das privatizações que nós vivenciamos. Os primeiros setores que terceirizaram os serviços foi o setor público, infelizmente, tá? Outra coisa, isso eu pensei bastante em você, Vivian, na hora que eu fui escrever, porque o que é pior dentro da precarização, porque lá é o conceito de precarização. O que é a precarização? Que aqui vocês mesmos podem me ajudar, olha lá. São sucessivos contratos temporários, não tem estabilidade, muitas vezes sem registro em carteira, atividades instáveis, repetitivas, temporárias, mas o pior disso tudo, é que o trabalhador fica fragmentado, ele individualiza, ele não consegue enxergar muitas vezes como que ele pode sair desse circuito através da luta, através do sindicato, através da organização, né? Então, isso é o que é pior dentro da precarização, dentro da terceirização do trabalho. Bom, esses dados são fantásticos, né? Porque a gente começa a pensar como que as coisas estão ruins mesmo, né? Porque dentro dos trabalhadores terceirizados, na mesma função, a gente tem falado bastante na mesma função, senador, por conta da questão do PL lá das mulheres. Mas aí, qualquer trabalhador na mesma função, só que o terceirizado. Ele tem uma remuneração 27% menor, a jornada de trabalho dele é maior e a rotatividade é quase 50%. Né? E aí, eu vou direto para, né, a expansão dos call centers se deu principalmente na década de 90, né? Olha lá, a flexibilização na produção, que é isso que eu acabei de falar para vocês, que é como que a empresa ela começa a terceirizar o serviço delas. Eu não tenho. E, gente, terceirizar não significa modernidade, viu? Todo, né? O chefe vem, moderno isso, viu, gente? Super moderno. Não é, tá? É para não dar direito ao trabalhador, é para tirar os direitos que são de responsabilidade deles, né? Desregulamentação, as novas formas de gestão do capital, a ampliação das terceirizações, né, e da informalidade, elas são relações que estão no Brasil a partir desse momento. E um minuto para concluir. E como, aí várias coisas, olha lá, traços construtivos do operador de telemarketing, né? Ele tem que cumprir metas, a rotinização do trabalho, os supervisores e coordenadores são autoritários, baixos salários, condições de trabalho insalubre e adoecimento. Quero só finalizar dizendo-se isso que é importante.
Vivian, no dia que for fazer, tem que chamar essas empresas. Elas são responsáveis pelas terceirizações. Elas são as gigantes que contratam serviço de terceirização e não respondem pelos problemas. Elas cobram do operador, que o operador fale em nome delas, só que elas não são de responsabilidade, a hora que o direito do trabalhador não. Que é a Oi, a Vivo, Santander, Itaú, elas que mais contratam no Brasil. Ali depois eu digo. E, né, as indicações, né, que eu trouxe para a gente pensar nessa proposta de mesa. Então, o quê? Concluindo, né, nunca o sistema precisou tanto dos trabalhadores como agora. Então, essa história de que o trabalho está sumindo é mentira. E o telemarketing, ele é importante nisso, porque ele tem as informações do sistema. Então, é importante a gente regularizar a categoria, como já está ali na faixa, né? Apontar com clareza a questão da insalubridade, e eu acho que a NR17 pode ajudar bastante, e ser contra a PL da terceirização. Obrigada. Muito bem, muito bem. Professora do Centro Universitário de Belas Artes, Mirlene Severo. Quando eu vi aqui, professora, Belas Artes, eu fiquei no mundo das Belas Artes. Olha, ela é professora de Belas Artes, mas sabe de tudo do mundo do trabalho. Meus cumprimentos. Se puder deixar a palestra para ficar nos anais da casa, já deixou. Enfim, eu acho que essa mesa, Biga, eu quero te cumprimentar, porque você que me provocou para essa audiência. Todos aqui foram brilhantes e estão dando depoimentos que vai nos ajudar, inclusive, muito no debate nacional que estamos fazendo nessa cruzada a nível nacional contra a terceirização. A saída de férias de julho, que tem aqui no Congresso, eu já abri mão, não tem férias de julho, e vou continuar durante todo o mês de julho viajando com esse debate. E esse material que vocês estão deixando aqui, eu vou, se vocês permitirem, depois nós vamos pedir aqui para o Vinícius, eu ia chamar Christian, hein? O Vinícius, que é o jornalista, para nós fazer um videozinho dessa audiência pública e nós colocar em muitos debates que nós vamos passar pelo país, pela bela contribuição de todos os nossos convidados. Então, agora vai a palavra para o Biraci Dantas de Oliveira, que é presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Senador. Eu conheço o Bira há alguns anos, viu? Não vou lembrar a história da idade de novo. Mas se vocês botarem algumas décadas para trás, já conheço o Bira há algumas décadas. Não vou dizer tantas, né, Bira? Lá de Canoas. Quando eu me elegi presidente do sindicato, ele estava lá apoiando a minha disputa, isso há 40... Opa, falei que não ia falar. Senador Hélio José. Presidente. O senador fala sempre no momento que entendemos adequado. Eu vou ser rápido. Eu só queria não deixar de registrar que o senador Paulo Paim, que é um senador que nessa casa tem trabalhado muito em prol do direito dos trabalhadores e em prol dos direitos sociais em geral, né? É uma pessoa muito especial aqui nessa casa, né? Exatamente por causa disso, né? É um acerto essa mesa, essas duas mesas aqui compostas, né? De um trabalho que tem empregado bastante pessoas, bastante familiares aí, né? E tem sido cada vez mais precarizado, né? E, consequentemente, os tratamentos vão cada vez ficando também piores, né? Com essa questão toda. Eu queria só registrar, senador Paulo Paim, e também registrar todos da mesa, tanto a primeira mesa quanto a segunda mesa, são muito ricas aqui as pessoas presentes, né? Que vocês têm o nosso apoio. Acho que nós aqui, o senador Paulo Paim, que é uma pessoa que fundou a Central Única dos Trabalhadores, que está nessa casa desde a época da Constituinte, né? Tem uma acessibilidade, lidera um grupo significativo de senadores aqui nessa casa. Eu diria que eu sou liderado por eles. De que as causas nos lideram e os senadores pedem a minha contribuição, estou sempre junto. Claro. Você é um deles. Com certeza. Uma salva de palmas aí senadores que lideram as causas. É com essa humildade do senador Paulo Paim, de compreender esse sentimento do trabalhador em geral, é que essa casa vai cada vez mais tendo mais qualidade no debate. E esse debate aqui, quando pega uma jovem, para não citar todos, tipo você, Mirlene, né? Que coloca, né, Paulo Paim, com tanta propriedade,
essas questões sobre a terceirização, e que todos aqui, com certeza, também estão cada vez mais enriquecendo o debate, faz com que nós possamos melhor definir os processos e impedir, né, que esse tipo de situação venha prejudicar mais ainda os trabalhadores brasileiros. Então, na Câmara, esse processo passou, assim, depois de 12 anos de discussão, assim, no supetão, o processo da terceirização. Aqui no Senado, ele está sendo discutido com muito cuidado. Nós, né, senador, tivemos o prazer do nosso presidente da Casa deixar claro que não iria encaminhar isso de qualquer forma, que iria fazer todo o cuidado dos debates necessários. E o senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, do qual também faço parte, né, como membro titular dela, com muito orgulho, tem liderado, tanto aqui quanto no Brasil, com muita tranquilidade, dando oportunidade a todos, inclusive aos favoráveis à questão da terceirização, para vir defender e colocar, que é quase uma situação indefensável, né? Mas nós temos dado essa oportunidade também, né? Para não ficar registrado aqui que não é só um lado A, B, C, que todos aqui têm a oportunidade de se manifestarem. Mas a gente tem clareza de estar com vocês nessa luta. Quero parabenizar a todos que vieram aqui, né, fazer essa palestra, a todos os servidores de telemarketing que sofrem tanto. Quero, inclusive, desejar a todos que se cuide bastante para não ter tendinossinovites, para não ter DORT, para não ter essas questões que, né, todo mundo sabe que fica ali muito tempo digitando e coisa e tal. Então, tem que tomar todos os cuidados necessários para evitar esse tipo de mal, né? Pessoas que não conseguem nem sequer pegar uma panela de cozinhar, né? Porque fica sem condição. Então, estamos juntos, viu, senador Paulo Paim? É aquele negócio, essa casa ocorre tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, o ministro da Cultura está lá na Comissão de Educação, do qual faço parte, eu tenho que ir lá. Parece até oportunista, é que fala e sai. Mas, gente, vocês desculpa, eu vou ter que sair para ir lá, para ir na CAI, porque vai discutir na CAI, por exemplo, uma série de isenções de impostos para o micro e pequeno empresário, que é fundamental para gerar emprego para o nosso povo, né? E lá na cultura também dá um apoio para o pessoal da cultura. Mas fique claro para vocês que, embora aqui só tenha eu e o senador Paulo Paim, que todos os senadores dessa comissão estão em consonância com o nosso presidente e líder desse trabalho, que é o senador Paulo Paim. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Tá? Bem, senador Hélio José. Obrigado pelas considerações. É esse trabalho coletivo que dá certo. Por isso, Bira, ouvindo um senador que nem o Hélio José aqui, que eu disse ontem lá, depois do evento, tivemos junto com o Biga no Maranhão, com todos os presidentes das centrais, eu dizia que, embora muitos gostam de falar que o Senado, nesta legislatura, é mais conservador que o anterior, eu digo que não. Eu digo que não, porque há senadores que nem Vossa Excelência, e não vou citar todos os outros que Vossa Excelência sabe que nós temos reunido, temos conversado, e por isso que eu digo que aqui, no Senado, esse projeto da terceirização não passa. Não passa. Biga com a palavra. Biga o presidente, o Biga Cidantes de Oliveira, o Biga, conhecido por todos nós, que é presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, CGTB. Eu queria cumprimentar o presidente da mesa, companheiro Paim, em nome de toda a mesa, da Vivian, da companheira Selma, do companheiro que é do Ministério do Trabalho, da companheira da doutora Renata, da Milene. E antes de tecer alguns comentários sobre o que o Paim falou, eu queria, do fundo do meu coração, parabenizar os companheiros que vieram de tão longe de ônibus, o pessoal da Contac está aqui, uma salva de palmas para eles que estão aqui, certo? Vieram de busão, como a gente diz lá, e eu já vi, tem umas figuras aqui que pegam o microfone, meu amigo, é o seguinte, tá certo? Eu tenho umas companheiras aí que pegam o microfone, eu fui na greve delas aqui, 10 dias lá, aí é o seguinte, fazia fila no caminhão de som, para as companheiras, principalmente, os companheiros também, tá certo? Pegar a palavra e deitar o rei, sentar o sarrafo
nas injustiças, né, que lá estavam acontecendo. Então, é assim que vai vencer, é desse jeito, é com sacrifício, com luta, com batalha, com greve, vindo aqui, viajando 14, 16, 18 horas, tá certo? Está aqui o pessoal do Nordeste, pessoal de outros lugares aqui lutando nessa direção. Queria dizer que eu estou bastante impressionado com o nosso senador, e eu já o conheço desde 1972, eu tenho 63 anos, entrei no movimento em 72 e conheci ele batalhando... Comunista do Rio Grande, é um guri ainda. Conheci ele lá na luta dos trabalhadores de Canoas, do Sindicato dos Metalúrgicos, tá certo? E não é à toa que já está aqui, não sei quantos mandatos aqui, a pedido do povo do Rio Grande do Sul. E dizer que esse caminho que ele está fazendo, indo em todos os estados, tá certo? 27 estados. O que aconteceu ontem em São Paulo, companheiros, foi um negócio muito importante. Todos os auditórios estavam tomados, tá certo? Todos o movimento sindical presente, tá certo? Sob o comando do companheiro na mesa, dirigindo os trabalhos e de uma amplitude bastante grande, dando tempo para todo mundo, sem sectarismo, entendeu? Com unidade, com compromisso com as pessoas, tá certo? Botando no centro, principalmente, a causa, botando no centro a causa. Tá certo? E quando eu e a Vivian, viemos pedir para ele para fazer essa audiência, não teve tempo ruim. Ele só mudou a data porque tinha que ir para São Paulo. Ou não sei, para o Rio Grande do Sul ou São Paulo. Rio Grande do Sul foi na quinta, sexta foi Rio e ontem São Paulo. Então ele mudou a data por causa disso, porque estava em outra tarefa, mas estamos aqui com esse povo todo colocando essas questões. Eu vi de viva voz lá a denúncia das pessoas. Como é que elas se sentiam? Conversando, a gente ficava na greve lá, conversando com as companheiras e com os companheiros, além de ouvir as denúncias dele, é o seguinte, daí, eu vou dizer uma coisa que a senhora falou aqui. Eu queria que o conjunto dos trabalhadores tivesse a sorte que o telemarketing teve. Qual foi a sorte que eu estou me referindo? De ter sido a denúncia que saiu na Rede Globo. Eu queria que todos os trabalhadores tivessem a condição de ter essa possibilidade aí, tá certo? Porque isso vai pegar fogo. E o compromisso da Central Geral dos Trabalhadores é levar essa luta até o final. Sabe por quê? Porque são seres humanos que estão envolvidos nisso. São homens e mulheres, particularmente mulheres, tá certo? Que estão sendo submetidos a isso que vocês viram aí, sem falar em outras coisas piores que tem. Porque quando se pega um telemarketing, os mais desavisados, pela frente, vem cá, a sua conta está atrasada, vai para os infernos, não sei, e assim por diante, para não estender muito aqui, em respeito, inclusive, às pessoas que estão aqui, tá certo? Mas é daí para baixo, companheiros, tá certo? O tratamento dado a essas pessoas. E aí, o patrão fala assim, não, você tem que ser o seguinte, tem que ser dócil. E o outro lado sentando o rei, não, você tem que ser dócil. Não, o outro lado sentando o rei, você tem que ser. Então é o seguinte, é tratado como cidadão de segunda categoria, de terceira categoria, e são seres humanos igual a qualquer um, tá certo? Igual a qualquer trabalhador do Brasil inteiro. Por isso merece esse respeito. Então essa proposta que o Paim e a Vívia estão levantando aí, nós vamos fazer a proposta. Convidamos a todos os companheiros, aquilo que o Paim fala, não tem dono isso aqui não. O dono disso aqui são os trabalhadores do telemarketing que quer ver uma lei, tá certo? Que quer ver uma lei, que nem o senhor falou lá, do Ministério do Trabalho falou lá, desculpa, eu esqueci o nome. O senhor Ayrton falou o seguinte, pô, mas não tem lei para isso não, uma pessoa falou para ele lá, tá certo? Então é o seguinte, o centro desse debate aqui tem que culminar na gente fazer essa lei. Não vai ser mole, o sacrifício é grande, mas nós vamos ter que trazer, vai ter que trazer várias vezes os companheiros aqui. Pode escrever. Nós vamos ter que trazer, vai ter essas duas audiências. No dia do patrão eu vou estar aqui, se Deus me permitir. Vou estar aqui no dia do patrão aqui, tá certo? Porque eu quero ver, muito obrigado. E eu quero trazer aqui dados também, tá certo? Fornecido pelo sindicato da companheira, tá certo? E que na greve lá estava com o companheiro Edivaldo, que é o pai dela, dá um abraço, uma salva de palmas para esse querido companheiro aí, que estava nessa luta lá, de começo até o fim da greve, jogando pesado lá, tá certo? Ele é presidente do sindicato também do motoboy e está ajudando
a luta da companheira dos telemarketing. Então é o seguinte, é a gente fazer uma lei, tá certo? Que permita que o Paim, por isso que ele falou aqui é muito importante, vai ser em nome de nós que ele vai fazer. Entendeu? Em nome de nós, então, nós não podemos deixar ele com a brocha na mão. Ou seja, deixar ele sozinho nessa parada. Ele chegou para mim e falou para mim e para ela, vocês precisam trazer a gente aqui para encaminhar essa luta muito importante. Mas então, para a gente fechar alguma coisa na audiência, eu acho que está muito bem, viu, o liderança? Você jogou pesado aqui, trouxe o povo com sacrifício. Então, nós vamos fazer acontecer. Fazer acontecer é o seguinte, quando ele junta 2 negão aqui para jogar pesado aqui dentro, a gente joga, companheiro. Não tem boi para ninguém, viu? Porque ele trata da questão do idoso, do negro, da mulher, do trabalhador em geral, da pessoa com deficiência, com telemarketing. Por quê? Porque está no sangue do cara, tá na veia, tá certo? O compromisso com os trabalhadores. Olha só, senhores, tá certo? Só uma coisinha, Biga, para ajudar, porque a Vivi me colocou, e eu concordei já, que nós vamos introduzir, a Vivi pediu esse pedido, eu digo, pode sim, quando vem o projeto da regulamentação, que vocês todos aqui, da mesa e do plenário, vão elaborar, que coloque ali o piso também da categoria já. Certo, fica embutido dentro do projeto. Projeto-lei que a gente discuta... Veja. Um projeto-lei que a gente, assim, na verdade, discuta com todos os sindicatos e apresente para o senador que realmente condiza com, venha a estar de acordo com o que a gente pensa que seja melhor para o trabalhador, incluindo a questão da regulamentação, um piso justo e digno para o trabalhador a nível nacional. Beleza. Então vamos trabalhar nesse projeto e acelerá-lo aqui, porque o país tem outra característica também. É o seguinte, ele procura arrumar solução para os problemas, tá certo? Nós dois tivemos uma divergência no 85, 95, mas ele falou assim para mim, fica esperto, que é essa aí que nós vamos, que vai vir para cá, que nós vamos ter que segurar, tá certo? E ele estava certo. E a presidente da República vetou o nosso 85-95, que era o fim do fator previdenciário. E nós vamos derrubar esse veto aqui no Senado, tá certo? Ontem nós fechamos essa questão junto com as outras centrais. Então, não bastasse essa situação de vocês, ainda tem uma taxa de juros exorbitante, tá certo? Que está desempregando no Brasil inteiro. O desemprego não está vindo a passo de tartaruga, não, companheiros. Está barra pesada. Você vê, eu estive lá no acampamento dos companheiros da Mercedes, lá em São Bernardo do Campo, eu fui lá falar com os companheiros lá, o presidente lá é o Rafael, eu fui lá, tá certo? O depoimento é impressionante, ou seja, as montadoras estão se aproveitando do momento para limpar a área do ponto de vista deles, tá certo? Ou seja, mandar embora os trabalhadores de tudo quanto é lugar. E eu vou pedir um pouquinho mais de tempo aí, senador, para poder terminar meu raciocínio. Eu tenho mais 5 minutos no mínimo. Tá certo. Então é o seguinte, em todas as áreas o desemprego tá indo com muita violência, com muita determinação. Não bastasse isso, foi botado pelo governo aqui, companheiros, a 664 e a 665. Sabe qual foi a posição dele, que é um senador do partido do governo? Ele foi contra tanto a 6665, a 664, como também defende o fim do fator previdenciário. Quer dizer, a gente está vendo, está tendo uma audiência agora aqui da Petrobras, tá certo? Para que a Petrobras seja a única operadora, porque ele está tirando tudo. Então a gente tem que ficar muito atento a essas questões, porque está em jogo a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, as nossas próprias vidas. Olha aí que, me presta aqui a sua mão, dá licença. Aí, isso aqui o que é isso aqui? Isso aqui é trabalho. Se eu falar errado, você corrige aí. Lesão, calma aí. Lesão por esforço repetitivo. Tá certo? Então, que isso aqui é um exemplo, mas deve ter milhares de pessoas no Brasil inteiro, tá certo? Com essa situação. Então, companheiros, nós estamos no momento, fizemos essa manifestação ontem, vai ter outra, nós vamos estar lá, viu? Lá em Pernambuco, companheiro, nós vamos estar lá ajudando, dando força lá, com o companheiro Marilton, vai estar lá dando força lá com vários companheiros lá, tá certo? E vamos acompanhar esse companheiro aqui, porque tem a luz, tem o compromisso, eu gosto muito dele, porque nunca teve tempo ruim para ninguém, não é para mim, não. Qualquer pessoa que vai conversar com ele, apresentar uma sugestão,
que seja trabalhador, ele bota em discussão, chama o outro lado, etc e tal. E eu quero também parabenizar a senhora. A senhora teve uma sensibilidade muito grande, né, ao colocar a questão da terceirização dessa forma. O que acontece, doutora Renata, é que o Brasil inteiro, tá, e o Paim é testemunha dessa questão aí, aqui no Senado também, a luta é contra a terceirização, porque ela trata o trabalhador como trabalhador de terceira categoria. O acidente de trabalho nessa área é absurdamente, entendeu, maior. Os benefícios que os trabalhadores têm, que estão com carteira assinada, tá certo? São muito maiores do que esses companheiros. Então são tratados que não na época da escravidão. Aí vem um maluco aí, um irresponsável, faz um projeto desse para tentar escravizar. Eu sou negro, luto contra o racismo, você está querendo escravizar a gente nesse... Nós não vamos permitir que isso aconteça. Então eu quero dizer para os senhores o seguinte, nós vamos pegar essa categoria, pelo que eu vi lá, sinceramente, viu? As pessoas conversando, as mulheres falando, e falando, senhoras casadas, tá certo? Com seus filhos nas creches municipais, ou na casa da vizinha, ou na casa não sei de quem lá, tá certo? Lutando lá, e pegava o microfone, se emocionava, denunciava na frente da empresa, tá certo? Essa Contax vai pagar caro porque ela tá fazendo pelos trabalhadores, tá certo? Vai pagar caro, porque esses seres humanos precisam ser respeitados. E eu tô falando, senador Paulo Paim, tá certo? Porque eu tava lá. Eu vi as pessoas falarem da maneira que falaram. Então, a unidade, como o senhor sempre fala, a unidade é fundamental para sair esse projeto. Atenção, a unidade é fundamental, tá certo? A unidade de todos. Nós não somos pai de criança nenhuma, nós queremos estar juntos na luta. Seja quem for, outros companheiros de outras tendências do movimento sindical, que está querendo abraçar essa luta, vamos juntos nessa batalha, tá certo? O que interessa é a gente botar no centro a causa, como o Paim falou. Então, eu vou preparar a proposta, eu acho que tem que sair, viu? Pegar uma comissão, para não ficar no geral, tá certo? Uma comissão de cada sindicato, de cada companheiro que está nessa área aí, depois a gente se reúne e tira, para ir preparando, se reunindo, para ir preparando o negócio e depois trazer solenemente aqui para o Paim, para o Paim poder encaminhar. E nós não podemos deixar isso para as calendas gregas, não. A gente tem que deixar o mais rápido possível para poder, porque quanto mais tempo passa, é mais sofrimento das pessoas. Quanto mais tempo passa, é mais distrato, entendeu? Quanto mais tempo passa, é o seguinte, é mais falta de direito, desgaste e tudo isso que foi mostrado aí, entre outras coisas. Então nós temos que pegar isso com muita força. Eu estou me batendo nesse ponto, porque eu acho que é o ponto central que o Paim pegou no breu, tá certo? Que é a gente poder sair com um projeto de lei e, pelo amor de Nossa Senhora, que a presidente não veta, porque senão ela vai ganhar uma revolução na cabeça dela, porque o povo não aguenta mais tanto distrato. Valeu, Paim, valeu, Vivian, parabéns pelo trabalho a todos vocês e estamos juntos nessa batalha. Muito bem. Esse foi o